certo aqui a apresentação em slides. Se você ainda está pensando em ir embora e o motivo é preguiça, eu te convido a olhar para a tela. Eu acho que vale a pena ficar, se for esse o motivo. Tá bom? Ok. Irmãos, então eu darei início à nossa aula, ok? Farei uma oração e vamos seguir em frente para eu conseguir terminar no horário. Vamos orar? Curve sua cabeça, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, que maravilha, Deus, é estarmos reunidos como povo do Senhor, cultuarmos a Ti, o único a quem é devido toda a adoração, todo louvor. E após o culto, ó Deus, solene, termos esse privilégio de estudar a Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos conduza, ó Pai. Temos estudado temas tão relevantes para a nossa vida diária, que tem implicações mais elevadas, ó Deus, e com maior alcance do que muitas vezes pensamos. Ajuda-me, Pai, a transmitir, ó Deus, a aula que hoje é proposta e que ela seja edificante para a vida dos meus irmãos e que seja instrumento do Senhor para nos moldar e nos aperfeiçoar. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Começo essa aula de hoje, irmãos, nessa série que temos seguido aí de aulas, tentando identificar e olhando para os ídolos do nosso coração. O tema de hoje é preguiça e serviço. Preguiça e serviço. Essa preguiça que nos impede de servir muitas vezes. Nós vamos ver essa relação com um foco maior na preguiça e vocês vão perceber no final que, naturalmente, quando vencemos a preguiça, o serviço acontecerá. Mas a pergunta que eu faço é: você se considera um preguiçoso? Pense aí, você se considera um preguiçoso? Nem tanto, um pouquinho, às vezes. Já parou para pensar, talvez, vamos tentar pensar de maneira prática em coisas do dia a dia. Vamos lá. Você é daquele tipo de pessoa que está trabalhando no seu computador e aí você vê a aba do WhatsApp aberta, uma mensagem, e você vai embora em outras coisas? Você é daquele tipo de pessoa que tem o horário para acordar, mas fica clicando lá no modo soneca, mais 10 minutos, até que sem perceber se aperta recusar e acorda 2 horas depois do compromisso marcado? Você costuma sentar para assistir talvez uma série no Netflix, no Amazon Prime, alguma coisa desse tipo, e você não consegue ver só o episódio que você tinha proposto assistir, você quer maratonar? Você gosta de dormir mais do que o devido? São perguntas que nós podemos fazer no dia a dia. Você evita trabalhos mais pesados, você procrastina, empurra trabalhos mais difíceis para depois e vai empurrando. São perguntas para nós fazermos, irmãos. Que talvez, se fazendo essa pergunta, você pense: eu não sou dos mais preguiçosos, mas tem uma pontinha de preguiça aí que às vezes me pega. Eu creio que, em certa medida, irmãos, todos nós exercemos algum nível de preguiça, né? É um pecado que nos atinge, é um pecado que nos cerca. E é justamente sobre isso, então, que nós vamos falar. Pensando nisso, eu queria tentar entender com vocês, a partir das Escrituras, o que é a preguiça. Então, vou apresentar para vocês o plano de aula de hoje, tá certo? Nosso cronograma. Nós vamos tentar definir biblicamente a preguiça, ok? Definição de preguiça. A gente precisa entender o que é de fato nas Escrituras para aplicarmos de maneira correta nas práticas da vida, entendendo se estamos ou não sendo preguiçosos. Nós vamos ver os resultados, então é uma espécie de ampliação. Além de entender a preguiça, quais são os resultados, as consequências que ela traz para a nossa vida, para a vida de outros, para a vida comunitária, tá certo? E posteriormente, em último lugar, veremos então a solução para a preguiça. Qual a solução será para que vençamos a preguiça nas nossas vidas, ok? Então esse é o nosso cronograma. Definição de preguiça. Então vamos lá. Irmãos,
Nas Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar esse termo preguiça algumas vezes, e ele tem uma proeminência grande no Antigo Testamento, tá certo? Essa palavrinha que é traduzida para nós como preguiça no português, ela se encontra muito frequentemente no Antigo Testamento, né? Então nós temos o substantivo yatzlah, e ele também tem uma variação, que é o yatzlut. Essa palavrinha é traduzida, quando nós vemos preguiça lá, ela é uma tradução de uma dessas duas palavras, e significa justamente preguiça, lerdeza, né? O movimento lerdo, alguém que faz o movimento devagar demais. Essa é a ideia da preguiça, ok? Do substantivo. Nós temos o adjetivo também, tá? Porque o substantivo ele é oriundo do adjetivo, que é o latzel, ou yatzel, que significa preguiçoso, devagar, lerdo, e nós temos também o verbo que dá origem ao adjetivo e também ao substantivo, que é o yatzal, tá? O yatzal significa ser vagaroso, ser lerdo ou ser preguiçoso. Nós temos essas ocorrências nas Escrituras do Antigo Testamento, tá? A única vez que o verbo, vocês viram que eu deixei por último o verbo, nós temos o substantivo, o adjetivo, mas a única vez que o verbo ocorre no Antigo Testamento, e é uma única vez, é lá no livro de Juízes, capítulo 18, versículo de número 9, na história do ataque dos danitas à terra de Laís. Tá? Não sei se vocês vão lembrar, quando um sacerdote tem um diálogo com os espias dos danitas. Esses espias espiam a terra, eles precisam de uma terra para estarem, para se colocarem, porque eles estavam sem terra, e eles então são encorajados pelos oráculos desses sacerdotes que trazem a palavra de Deus, ou do sacerdote que traz a palavra de Deus, e a partir disso então eles convocam os seus companheiros, os danitas, o povo da tribo de Dan, para agirem sem demora. Olha só que interessante, eu coloquei grifado, sem demora, porque no texto que nós vamos ler agora, é justamente o verbo ali aparecendo, o sem demora na tradução para nós. E é interessante que eles então, sem demora, agem, e ao agir eles atacam o povo de Laís, e eles saem vitoriosos daquela batalha. Nós vemos isso no fechamento do capítulo 18. Por que eu estou dando contexto? Olha só que interessante, na nossa versão, na Ara, no capítulo 18, verso 9 de Juízes, nós temos o seguinte: eles disseram, disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis. E aqui nós temos o verbo, tá? Não vos demoreis, está aqui o verbo no hebraico, em sair para ocupardes a terra. Quando você olha na nossa versão e você vê não vos demoreis, talvez você pense que é um verbo comum só para vamos apressar os passos, mas é justamente o verbo que nós vimos anteriormente. Olha só que interessante, na Almeida, século 21, na tradução da Almeida, está assim para nós. Eles responderam, levantai-vos e vamos atacá-los, pois examinamos a terra e vimos que é muito boa. E vós ficareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos para tomar posse desta terra. Então aqui nós temos uma espécie de exortação, um chamado para que os danitas não sejam preguiçosos. Não demorar aqui é a ideia de uma preguiça que tem algo relevante, importante para ser feito, mas eles não conseguem agir, seja pelo medo, seja por evitar fadiga, evitar dificuldades. Eles seriam preguiçosos, mas por não serem e ouvirem o chamado, eles não são então preguiçosos, eles invadem a terra e são vitoriosos. Esse contexto é muito importante para nós entendermos esse termo na Escritura do Antigo Testamento. Esse termo ele é muito relevante, irmãos, e esse texto aqui, ele é relevante. Guardem então essa informação. A palavra nas formas adjetivas e substantivas ocorre com frequência na literatura sapiencial, tá? Nos discursos sobre preguiça e indolência. De maneira majoritária, você vai ter 16 aparições no livro de Provérbios. Tá? Então, hoje nós vamos explorar o livro de Provérbios bastante, que ele fala muito da preguiça, e temos uma aparição também em Eclesiastes, desse mesmo termo, tá? Nas formas adjetivas ou substantivas. O verbo é só aquele de Juízes. A descrição do preguiçoso, irmãos, quando nós vemos os textos, está vinculada a uma figura de ridicularização,
Então você vê o escritor de Provérbios, ele ridicularizando o preguiçoso, então é algo ruim que deve ser ridicularizado. Obviamente que a ridicularização aqui tem o objetivo de chamar a atenção do preguiçoso, porque ele está fazendo um papel que acaba sendo ridículo aos olhos do escritor bíblico, inspirado por Deus, e sempre num tom de censura. Não existe elogio para a preguiça. A preguiça é um pecado, de fato, nós vemos isso. É sempre num tom de censura, chamando o leitor a evitar um estilo de vida caracterizado pela preguiça. Tá certo? E aí, irmãos, olha só que interessante. Por exemplo, Provérbios 19, 24. Vai dizer o seguinte: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Olha que loucura. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Ele tem o ânimo de até botar a mão no prato. Vocês percebem que o autor ele quer mesmo ridicularizar a ideia da preguiça? Ele não tem ânimo para trazer a comida para a boca, para se alimentar. Algo básico, algo necessário. É uma espécie de ridicularização. Lembra do texto que o Rev. Mateus pregou, o primeiro de Provérbios, que ele citava o preguiçoso dentro de casa e sem mesmo olhar na janela ou ver lá fora, ele fala: tem um leão lá fora. É maneira de ridicularizar. A preguiça até cria desculpas, né? Tem um leão lá fora, então eu vou ficar na cama, não vou sair para trabalhar, não vou fazer meus afazeres. É uma ideia de ridicularização da preguiça, mas também tem um tom de censura muito forte. Nós vamos ver, por exemplo, num texto conhecido, Provérbios 6, de 6 a 11, vai ter com a formiga ao preguiçoso: considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Te levantarás do teu sono. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços sem repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vocês percebem o tom de censura à preguiça? Então é assim que as Escrituras vão lidar com a preguiça, irmãos. Ok? Vocês percebem que pelo uso do verbo tem a ver com demora ou uma negligência com coisas que são importantes para serem feitas. Não é que você não tem nada para fazer e você vai ali tirar um cochilo. Não. Se tem algo importante, geralmente a gente sempre é cheio de coisa importante para fazer, e aí no tempo indevido você tira para entretenimento, descanso ou medo, ou você, vou fazer depois. Isso caracteriza-se como preguiça. Tá certo? E aí o texto deixa claro para nós, em Provérbios, tanto substantivos como adjetivos, que é algo ruim e deve ser, de fato, censurado e até mesmo ridicularizado, para chamar a atenção do preguiçoso, para que ele se atente a essa realidade. Olha só uma definição. A partir dessa ideia das Escrituras, nós podemos definir dessa maneira a preguiça, a partir desses textos de Provérbios e o verbo lá em Juízes. Preguiça é uma falta de zelo com aquilo que é importante e uma inversão dos valores dados por Deus em sua palavra, que nos leva à falta negligente ou demora displicente de execução daquilo que devemos fazer. Imagina se os danitas, por exemplo, se demoram por qualquer motivo, seja medo ou receio de se complicarem, eles não seriam vitoriosos, não é verdade? Não seriam vitoriosos. Então, eles estariam demonstrando uma falta de zelo por aquilo que era mais importante, ouvir a voz de Deus e atender. Então tem essa relação com aquilo que é importante. Quando há inversão de valores que são dados claramente por Deus, isso pode caracterizar a preguiça também, e isso nos leva a uma espécie de inércia, uma falta, negligência de execução daquilo que devemos, ou até mesmo a demora. Às vezes você até faz, mas demora demais, e isso traz prejuízo também, vai arrastando. Então assim é caracterizada a preguiça. Tá certo? Peguei também a definição de um autor chamado Andy Farm. Ele escreveu num livro que, para o português, a editora Peregrino traduziu como Aprisionados. Ele é um conselheiro bíblico norte-americano. Ele diz o seguinte: a preguiça é uma tendência determinada do meu coração que teimosamente insiste em seu próprio caminho. É desobediência agressiva ao governo de Deus por meios passivos. É uma armadilha que exige que eu sacrifique o que é melhor pelo que é mais confortável. Você já se viu nessas situações? Sempre pensando no conforto. E aqui a gente já vai tendo spoilers da sequência, né? Existe uma inversão de valores. Será que o seu conforto é a coisa mais importante na sua vida? Será que o não ter trabalho, não ter dificuldades é a coisa mais importante?
Será que Deus nos chamou para descansar e descansar, e essa é a grande prioridade da nossa vida aqui debaixo do sol? Ou será que tem coisas que vêm antes, apesar do descanso ser necessário e extremamente importante, isso glorifica a Deus também? Perguntas também que surgem, ok? Então, irmãos, essa é a ideia bíblica da preguiça. Algo a ser censurado, é uma falta de zelo por aquilo que é importante e deve ser feito, que nos traz a inércia, a falta de ação negligente ou a demora de execução daquilo que devemos fazer, ok? Tranquilos até aqui? Agora vamos ampliar. Eu acho que pelas definições, talvez você pense, opa, preguiça é mais do que eu estava imaginando. Pensei que preguiça não tinha uma relação direta com o Senhor, a gente já viu aqui que tem a palavra de Deus envolvida, comando de Deus. Nós vamos ampliar essa ideia. Nós vamos ver consequências e resultados da preguiça. E meu intuito, irmãos, é que nós entendamos melhor o que é essa preguiça, para que a gente não caia naquela de, cara, se eu for preguiçoso, não vai trazer tantos danos assim. O que tem uma preguicinha aqui, uma preguicinha ali? Nem é o pecado dos mais sérios, não é verdade? Tem pecados muito mais sérios na vida, então eu não vou me preocupar muito com esse pecado, não. Será? Eu acho que pode ter consequências mais graves e a Escritura mostra isso para nós. Então vamos pensar nos resultados da preguiça na prática, irmãos. Os resultados mais amplos, tá? Resultados individuais, olha só que interessante. Quando nós somos preguiçosos, nós perdemos a oportunidade de crescer, amadurecer e até mesmo prosperar. Já viu o preguiçoso que sempre está deixando para depois aquilo que ele pode fazer hoje? Ele muitas vezes perde a oportunidade de crescimento por causa da preguiça, que impede ele, talvez, de, tendo como ajustar ali a agenda, avançar, quem sabe, nos seus estudos, avançar em trabalhos que ele tem prazo para entregar, avançar e amadurecer na própria Escritura Sagrada. Por causa da preguiça, você fala, cara, o tempo está difícil, mas quando você vai olhar a sua rotina, você tem tempo para muitas outras coisas que são fruto da preguiça. Talvez o tempo que nós passamos ali no Instagram, no celular, vendo uma série, vendo um filme, e aí você fala, não tenho tempo, mas se você for analisar bem na prática, tinha tempo. E você acabou espremendo e você mostrou na prática uma inversão de valores, não cresceu nas Escrituras, não teve tempo de devoção, comeu o tempo de oração que você poderia ter no seu dia, um tempo talvez de conversa entre você e sua esposa, marido e esposa, ou dentro da família, um momento de discipulado. Então o tempo fica tão escasso e às vezes é a preguiça que traz esse tipo de consequência. A gente deixa de crescer, amadurecer, prosperar. Você poderia com tranquilidade avançar e no próprio trabalho e galgar até cargos mais elevados. Isso não é pecado em si, se não for negligenciar outras coisas que são importantes, como família, o próprio Deus, as Escrituras ou a vida com Deus. Essas coisas são lícitas e às vezes pela preguiça a gente deixa de avançar e até mesmo prosperar. Perde-se a bênção de ser útil e frutífero. Por causa da preguiça você deixa de ser bênção na vida do seu irmão. Você sempre está pensando em você. Então, como é que eu vou me doar pelo outro? Como é que eu vou me dispor para ajudar o outro? Não, o irmão está numa situação complicada, mas o que eu vou fazer é mandar uma mensagem. Mas às vezes você se enche de tanta coisa que não dá tempo nem de mandar uma mensagem para saber como é que ele está, ou mandar uma mensagem de encorajamento. Não há uma vida frutífera, não há grande utilidade. A preguiça vai matando a nossa utilidade e vai matando a nossa frutificação na vida. Perde-se a alegria de desfrutar dos resultados do próprio trabalho. Às vezes a preguiça faz que você não tenha grandes êxitos e não tenha avanços e frutos visíveis, e nesses frutos nós podemos também nos alegrar. Então são consequências, resultados individuais. Perde-se também o sentido e objetivos que realmente importam na vida debaixo do sol. A vida vai perdendo sentido, porque o sentido da vida vive sempre pensar no próprio conforto. Já viu aquela pessoa que às vezes ela não está cansada, mas fala, mas eu vou descansar porque mesmo sem estar cansado eu vou ter uma tarefa difícil amanhã e eu preciso estar descansado, e descansa eternamente até a tarefa. São coisas para se pensar, irmão. Será que esse é o objetivo da nossa vida? Sempre prezar pelo descanso do nosso corpo, sempre pelo conforto, sempre pelo bem-estar? Será que é isso que a Escritura nos ensina? E a gente deixa de ter o verdadeiro sentido que as Escrituras nos apontam que deveríamos seguir. Então são resultados individuais. Eu gostaria de abrir alguns textos, eu vou colocar aqui na projeção,
se quiser acompanhar, que mostram esses prejuízos individuais. Olha Provérbios 19:15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer de fome. Olha o resultado aí da preguiça muitas vezes. Falta de prosperidade, falta de condições, às vezes, até mesmo de ter o próprio alimento. E aqui eu não estou falando que todo mundo que passa dificuldades é por conta da preguiça, não é essa a ideia, obviamente. Mas a preguiça pode levar a essa falta até mesmo do próprio alimento, das questões básicas. E às vezes a culpa não é da situação econômica do país, às vezes a culpa não é da falta de emprego, às vezes a culpa é nossa, por conta da nossa preguiça. Então ela traz prejuízos individuais, tá certo? Traz prejuízos para si mesmo. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Olha a relação da preguiça com o desperdício. A gente desperdiça tempo, a gente desperdiça recursos, a gente desperdiça talentos, a gente desperdiça energia com o que poderia estar sendo empregado em coisas mais relevantes na lista de prioridades. Isso traz prejuízos no crescimento, em ser bênção na vida dos outros. Percebe que esses textos aqui dão base para esses prejuízos que nós vimos aqui, individuais, que a preguiça traz para nós mesmos. Provérbios 24, 30 e 31. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, falta de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, e sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Olha só, ele deixa de trabalhar. Então imagine naquelas comunidades muito mais rurais, onde havia, e os trabalhos eram, irmãos, não tem como, eram muito mais braçais, não é verdade? Você passava na frente da casa do homem sem entendimento, você sabia que ele era um homem falto de sabedoria, de entendimento, porque você olhava o quintal dele, você olhava a plantação dele, estava cheio de ervas daninhas, urtigas, erva brava, que não deixavam nem mesmo as plantas boas frutificar. É mais ou menos essa ideia, os muros caindo, ficando suscetíveis a perigos, consequências para si mesmo, tá? E olha só que interessante, o Wayne Mack ele vai trazer uma ideia interessante, uma fala interessante que eu quis colocar aqui, que mostra também as consequências e vai ampliando, e aqui eu já estou fazendo a transição para ampliar os resultados da preguiça, não só na nossa vida, mas na vida de outros também. A preguiça é a falha pecaminosa em disciplinar a si mesmo para os propósitos da piedade. É a negligência habitual das responsabilidades espirituais e temporais em favor da indulgência pessoal e do descanso não merecido. Percebe? Palavras importantes, inclusive esse final, descanso não merecido. É maravilhoso descansar, irmãos, quando você trabalha, não é verdade? Maravilhoso, trabalhar, e você põe a cabeça no travesseiro, você sente dores no corpo, mas feliz, falou, valeu a pena, trabalhei bastante, preciso descansar que amanhã tem mais. Mas o preguiçoso, a preguiça faz com que essa pessoa não produza frutos, não avance na fé, não honre o Senhor, e nós vamos ver isso mais à frente, tá? E traz muitas consequências pessoais, e naturalmente essas consequências vão respingar em quem convive com essas pessoas, ou até mesmo na sociedade, tá certo? Olhem aí que interessante, além dos resultados individuais, a preguiça ela traz resultados coletivos, resultados obviamente ruins, traz danos, traz consequências ruins. Por exemplo, preguiça, irmãos, ela é uma espécie de roubo social, pois o preguiçoso ele deixa de ajudar os que necessitam e se torna um peso sem necessidade. A Bíblia fala lá em Efésios que nós devemos deixar de roubar, não é verdade? Aquele que roubava, deixa de roubar. O que ele deve fazer em contrapartida? Trabalhe, e tem o objetivo trabalho ali. Trabalhe não só para possuir mais para você, mas para ajudar o seu próximo. O nosso recurso, irmãos, ele deve ser utilizado para ajudar os que verdadeiramente necessitam. Os que verdadeiramente necessitam. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado. Está vendo? Ó? A diligência e a não preguiça vai me ajudar para que eu lubrifique minha garganta e continue a aula. Obrigado, viu, Breno? Você foi frutífero. Então ela é um roubo social, ela faz que você deixe de ser bênção na vida de outros, que você deixe de prosperar e ajudar outros. Ela causa isolamento e evita
trabalho diligente no mundo. O preguiçoso, ele se isola, como ele pensa só nele mesmo. Se para ele está bom, eu não quero saber dos outros. Então, causa isolamento. Mais uma vez, esse isolamento faz que você não seja bênção, faz que você não trabalhe com diligência para abençoar o mundo que Deus criou e te colocou nesse mundo para ser bênção nesse mundo. A preguiça traz essas consequências para outros também. Impede que pessoas e comunidades inteiras sejam abençoadas através do seu trabalho, tá certo? Então, às vezes é no seu próprio trabalho. Você tem um companheiro de trabalho, você é o preguiçoso, vai fazer que outros tenham mais trabalho, não é verdade? E que outros talvez que não saibam trabalhar como você trabalha, você tem as capacidades, a preguiça te impede de você ser bênção e ensinar o outro, ser exemplo para o outro, ser instrumento para que o outro avance também, para que a empresa que você trabalhe prospere mais. Aliás, você é um funcionário dela e um dos seus objetivos é trabalhar para que ela prospere. Isso glorifica a Deus, se não é um trabalho ilícito, obviamente. Se você é um funcionário público, você é um funcionário público do Estado e você deve servir para que o Estado seja beneficiado. Seu trabalho não é para o seu benefício, você trabalha ali só para ter o seu salário no fim do mês, faz o básico. Não, você é uma bênção, abençoa pessoas, abençoa a comunidade, abençoa a sociedade, abençoa a sua empresa. Isso é maravilhoso. E nós podemos aplicar, irmãos, isso ao contexto eclesiástico, à vida de igreja e também ao contexto familiar. Imagine na igreja, se você é um negligente, preguiçoso, se você é crente verdadeiramente, você tem dons e talentos dados por Deus. Todo mundo que tem o Espírito Santo tem dons dados pelo Espírito. A pergunta que eu faço é, você tem utilizado os seus dons? Ou a preguiça tem te impedido de usar os seus próprios dons? De desenvolver mais os dons que Deus te deu e usar na vida da igreja? Você já parou para pensar que a igreja pode ser menos madura, menos edificada, menos firmada nas Escrituras por causa da sua negligência? Já parou para pensar que a igreja pode estar mais desassistida e vulnerável porque o dom que Deus te deu não está sendo utilizado no meio do corpo de Cristo para que você seja bênção? Já parou para pensar que você, olhando só para si, você está deixando de ser instrumento? Paulo, quando escreve aos Efésios, irmãos, no capítulo 4, ele fala ali de alguns dons distribuídos entre o povo de Deus. Ele diz que alguns foram chamados para serem mestres, outros profetas, outros pastores, né, que são os pastores mestres. E ele diz que esses dons devem ser utilizados para a edificação do corpo. A tal ponto que na sequência do texto, no capítulo 4, ele vai dizer que por não utilizarmos os dons na vida uns dos outros, muitos de nós ficamos como meninos. Ou seja, eu deixo de amadurecer por sua preguiça. Você deixa de amadurecer pela minha preguiça. Aplicando isso, talvez, a uma liderança preguiçosa. Imagine uma liderança na igreja preguiçosa. Imagine que os sermões não têm aplicabilidade para o povo de Deus. Ou imagine que os sermões, por mais bonitos e esteticamente interessantes que possam ser, fogem de uma boa exegese, porque o pastor talvez não se dedicou em estudar o texto bíblico, não se dedicou à oração como deveria durante a semana. Quem é que vai ser prejudicado? Ele e todos nós, entende? É toda a igreja. Ou é um membro que está se desviando e por causa da preguiça, sejam líderes ou irmãos maduros que estão vendo, estão próximos, não exortam esse irmão, não chamam para perto, porque não querem ter trabalho, o membro deixa de ser edificado e muitas vezes vai sofrer prejuízo, e assim a igreja vai sofrendo prejuízo. Poderíamos dar vários outros exemplos. Agora imagina isso aplicado à família. Imagine o pai que acorda e fala, cara, hoje eu estou numa preguiça, vou dormir um pouco mais e não vamos ter culto doméstico, por exemplo. Quem é que está sendo prejudicado? Seus filhos, sua esposa. Ou então ele, trabalhando demais, ele chega em casa e ele acha que ele vai descansar nas redes sociais ou jogando um videogame ou algo desse tipo. E os filhos estão lá, quase que pedindo, eu quero ser discipulado, eu quero um papo. A esposa está triste e por causa da negligência advinda da preguiça, eu não sei o que minha esposa está sentindo, eu não posso pastoreá-la porque a gente nem conversa. Isso traz problemas demais, traz desgaste. Ou então temos um problema evidente e eu estou com preguiça de resolver, porque eu vou ter que estender um pouco mais à noite, não é verdade?
isso dá trabalho, preciso amanhã estar descansado, é sempre olhando para si. Olha quantas consequências, não é verdade, irmãos? São muitas consequências. A família pode padecer por causa da irresponsabilidade vinda da preguiça. Eu me lembro de um caso, certa vez, irmãos, que eu ouvi falar de um irmão, graças a Deus ele se arrependeu e tomou um novo rumo na vida, mas os filhos estavam sem uma nutrição adequada dentro de casa, às vezes faltando até o básico, mas o celular do cara era de última geração, o notebook dele também, né? Ele gostava muito dessa área de tecnologia, então isso era uma prioridade, essa inversão, que muitas vezes faz que a gente tenha preguiças selecionadas, não é verdade? Eu tenho preguiça com determinadas coisas, eu tenho uma inversão de valores porque eu valorizo outras mais do que aquelas que deveriam estar na lista que Deus me dá no topo. Então há essa inversão e a gente assim prejudica a nossa própria família. Também, resultados coletivos, isso é importante pensar, para você ver que preguiça não é algo tão inofensivo assim. Ninguém nem sabe, não vai prejudicar. Tem consequências seríssimas. Sabe que você, deixa eu dizer uma coisa, antes de pular para o próximo ponto, sabe o que você, homem de Deus, pode oferecer de mais importante, tanto para a vida comunitária como igreja, como para a sua família dentro da sua casa? Sua santidade pessoal. E para isso é necessário disciplina, para isso é necessário abandonar a preguiça. Se você quer ser uma bênção, busque a sua santidade pessoal. Dá trabalho? Dá, mas é maravilhoso. É maravilhoso, e você vai ser bênção, vai ser frutífero dentro do seu lar. Mais uma coisa antes de pular para o próximo ponto, agora eu pulo mesmo. Eu não sei se vocês sabiam, pais e mães, principalmente os que têm filhos menores. Lendo um artigo certa vez, eu vi uma pesquisa que dizia que 75% do nosso tempo com os nossos filhos, durante toda a vida, se dão de 0 a 12 anos de idade. 75%, Henrique, do tempo que você vai ter com a Catarina, em toda a sua vida com ela, se dará dos 0 aos 12 anos de idade. Irmãos, me desculpe, eu até me emociono porque eu vejo o meu pecado. Quando eu penso nisso, eu sou confrontado, porque quantas oportunidades nós perdemos por causa da preguiça, não é verdade? De discipular, disciplinar, caminhar com os nossos filhos, mostrar o amor de Deus na prática, no dia a dia, se gastar, mas por inverter valores, nós deixamos a preguiça tomar o nosso coração e nós não caminhamos. Quem tem filho pequeno, corre, aproveita até os 12, e os que já passaram, obviamente, ainda tem os 25%, se dediquem. Está certo, mas 75%, irmãos, corramos, sejamos verdadeiros pastores nos nossos lares. Olha só que interessante, alguns textos, Provérbios 10, 26, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. A ideia de uma preguiça que traz consequências coletivas, né? O chefe do preguiçoso, falta infartar, não é verdade? Ele é prejuízo para o seu chefe, ele é prejuízo no seu ambiente de trabalho, pode ser prejuízo nos departamentos de serviços da igreja, né? Ele traz prejuízo, ele traz desconforto, ele traz incômodo por causa da sua preguiça. Então, não é só ele que é afetado, outras pessoas são. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Então, às vezes, ele tem até desejo de abençoar, de ajudar o outro, mas ele morre só com o desejo, ele morre com o desejo guardado. Ou os próprios desejos pecaminosos levam a morrer sem executar o que ele poderia executar. E assim, ele traz consequências também para a família, para a igreja, para a comunidade onde ele está inserido. Olha só que interessante, irmãos, e aqui a gente também já vai transicionando para o último ponto dos resultados da preguiça. Olha o que Calvino ele vai dizer no seu comentário de Gênesis, capítulo 2, verso 15. Comentário daquele texto onde o Senhor coloca o homem no jardim e diz que o homem deve cultivar, né? Ele deve trabalhar, deve cultivar a terra que o Senhor ali o colocou. Ele diz o seguinte: os homens foram criados para empregarem-se em algum trabalho.
Somos criados para trabalhar, a não ser que haja uma incapacidade real, todo homem é chamado ao trabalho, tá bom? E não para se deitarem na inatividade e na ociosidade. Não é deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar, à luz do céu profundo, que vamos caminhar como homens de Deus, não é verdade? Precisamos trabalhar e fomos criados para isso. Deus ordenou que o homem se exercitasse no cultivo do solo. Ele condenou, na pessoa de Adão, todo repouso indolente. Portanto, nada é mais contrário à ordem da natureza do que consumir a vida comendo, bebendo e dormindo, enquanto nesse meio tempo não propomos nada a nós mesmos para fazer. Muito sério, não é verdade? É muito sério. E aqui nós vamos vendo uma relação dos resultados individuais com os resultados coletivos, mas vem o ponto principal, irmãos. Tem resultados para com Deus. E Calvino já está mostrando isso, na nossa relação com Deus. E antes mesmo de ir para o próximo ponto, nesse texto, algo que esse texto vai nos mostrar é que o próprio trabalho, que muitos encaram como um mero peso nessa vida, o trabalho foi criado por Deus antes mesmo da queda. O trabalho não é maldição, não. O trabalho é bênção. Eu creio, irmãos, que nós vamos trabalhar com corpos glorificados para toda a eternidade. Vamos glorificar a Deus com o nosso trabalho. O trabalho é bênção. Obviamente que não vai haver mais a preguiça, não é verdade? Essas coisas antigas terão passado. Eis que tudo se fará novo. Imagina todo mundo no gás. Será maravilhoso, certamente, sem pecado, sem preguiça. Mas o trabalho foi dado por Deus para o homem antes mesmo da queda, no jardim, quando ainda não havia queda. Então é coisa boa, coisa de Deus para nós, e quando nós negligenciamos isso, nós estamos negligenciando o chamado de Deus. Calvino vai trabalhar isso nas institutas, quando ele fala da vocação, do chamado de Deus para o trabalho, nós estamos negligenciando e virando as costas para o chamado de Deus. E é aí que nós chegamos no nosso último ponto dos resultados da preguiça na nossa vida, irmãos. Eles têm resultados diante do próprio Deus, não é só resultados individuais nem coletivos, mas antes de tudo e mais importante é pecado contra o nosso Criador, o nosso Senhor. A preguiça desonra a Deus, deturpa o propósito de Deus para o homem, impede o homem de viver para a glória de Deus. Com a preguiça, nós somos impedidos de viver para a glória de Deus como poderíamos. Ela nos impede de glorificarmos a Deus, isso é sério. Qual é o fim principal de cada um de nós? Não é viver para a glória de Deus? Nos deleitarmos nele para todo sempre? Então nós precisamos vencer, porque estamos desonrando a Deus quando somos preguiçosos. E certamente, quando nós pensamos nesses resultados, nessas características da preguiça, certamente em algum nível ou outro, eu acho que você se vê em algum aspecto. Sempre há o que melhorar, não é verdade, meus irmãos? Sempre há. Mas lembre-se que nesse detalhezinho, ele não é só um detalhezinho, ele é um pecado contra o nosso Criador, ele é um pecado contra o nosso Senhor. Então nós precisamos lutar com seriedade contra esse pecado. E por que é importante, irmãos? E eu quis ampliar essa ideia dos resultados da preguiça na nossa vida, seja individualmente, coletivamente ou diante de Deus. Porque se nós entendemos que traz esses resultados maléficos, que é desonra a Deus, nós devemos hoje mesmo mudar a nossa postura. Nós devemos, diante do Senhor, rogar graça e entender, eu preciso mudar a minha postura. Eu preciso mudar a minha postura. E o resultado certamente glorificará a Deus. É interessante porque esses conceitos, essas ideias, né, alguns escritores atribuem, por exemplo, o capitalismo a Calvino, não é verdade? Mas é justamente essas ideias e a leitura correta das Escrituras aplicada à vida como um todo, em todas as esferas, que trouxe prosperidade para os países, as nações que abraçaram a reforma protestante, que eles entendem, nós precisamos trabalhar. E naturalmente o que acontece com uma nação que trabalha? Prospera, vai prosperar. Uma nação que não quer ficar deitada eternamente em berço esplêndido, mas trabalha, evita corrupção. Eu trabalho e eu tenho o meu, não vou ser um preguiçoso que fica de olho no dos outros, não é verdade? Quero trabalhar o mínimo possível, mas botar a mão no que é dos outros. Não é assim que muitos corruptos vivem? Todos preguiçosos, porque não querem trabalhar e querem botar a mão no que é dos outros, trazem prejuízos enormes, de bilhões, é o que nós vemos, não é verdade?
Bilhões e bilhões. Eu não sei nem o que é isso na prática. Mas nós deixamos de glorificar a Deus, irmãos. Percebam, Provérbios 24, verso 33 diz: um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Olha só, como é um pecado sério diante de Deus, né? E a gente desonra a Deus até mesmo colocando os nossos em risco, quando não trabalhamos e somos preguiçosos. Se fosse para trazer para os nossos dias aqui, esse texto de Provérbios seria, ele fala um pouco mais de dormir, um pouco mais para toscanejar, um pouco mais para encruzar os braços. No original é como se ele estivesse falando um pouco mais para dormir, dormir, dormir. Na versão moderna seria, né? Mais soneca, soneca, soneca. Nos nossos celulares, né? Mais um pouquinho de soneca e a gente vai encurtando o tempo do nosso dia com as muitas sonecas. É sempre pensando repouso, repouso, repouso. E a gente desonra a Deus dessa maneira. Olha só que interessante, eu tentei condensar um pouquinho do pensamento de alguns homens do passado, para a gente entender que a ideia da preguiça, o que eles pensavam sobre preguiça, e Calvino, irmãos, para ele, a preguiça é uma forma de rebeldia contra a ordem da criação. Ele acreditava que Deus nos deu dons e um chamado, a ideia da vocação específico. A preguiça é um ato de enterrar os talentos dados por Deus. Então, quando eu sou preguiçoso, eu estou desonrando a Deus, eu estou fazendo aquilo que aquele homem da parábola dos talentos fez. Para não se complicar, guardo aquilo que Deus me deu e devolvo quando ele chegar. Não, ele quer que a gente multiplique. Ele deu para multiplicação, e para isso a gente precisa empreender esforços, precisamos sair da zona de conforto, precisamos nos gastar. Nós somos vocacionados, chamados, essa é a ideia de Calvino. E aí isso inclui qualquer trabalho. Os trabalhos que vocês exercem no dia a dia é para a glória de Deus. É o trabalho doméstico, é o trabalho secular que traz o recurso para casa, é o trabalho eclesiástico, todo tipo de trabalho. Richard Baxter, irmão, um puritano que viveu no século posterior a Calvino, ele dizia o seguinte: a preguiça é o pecado de consumir o tempo, que deveria ser usado para a salvação e o dever, com entretenimentos inúteis ou sono excessivo, tratando como barato aquilo que Cristo comprou por um preço alto. Olha que sério isso. Cristo comprou com um preço alto. Cristo nos chamou para algo, para sermos santos, irrepreensíveis, para sermos instrumentos nas suas mãos. Usando esses talentos, nós estamos tratando como barato aquilo que Cristo fez por nós, quando somos preguiçosos. É muito sério, irmãos. E Abraham Kuyper, irmãos, ele disse o seguinte, que ele talvez tenha ampliado algumas ideias de Calvino e abraçou muito essa ideia do calvinismo como uma cosmovisão que diz respeito a todas as esferas e áreas da vida. Ele disse: a preguiça é a negligência do mandato cultural, ou seja, a falha do ser humano em cultivar, governar e desenvolver o mundo material para manifestar o reino de Deus na terra. Resumindo, irmãos, os resultados da preguiça são graves. Os resultados da preguiça são graves porque são pecado contra Deus e trazem mais pecado contra o nosso Deus. Pensemos seriamente sobre isso. Não é só uma preguicinha que não vai afetar ninguém. Não é só uma coisinha boba aqui ali. Aliás, tem outro ali que é adúltero. Eu nem adúltero sou só um preguiçosinho. Não, é algo sério, que traz consequências sérias contra Deus antes de tudo. Pensem nisso. Tem as outras consequências? Tem. Às vezes a gente até pensa nas outras consequências mais do que nessa última, né? Nossa, meu filho, minha esposa, que é importantíssimo, e eu quis elevar esse grau de importância. Meus irmãos em Cristo, sim, mas até esses pecados também, ou a preguiça traz essas consequências que fazem a gente desonrar ainda mais a Deus, e a desonra a Deus é a maior gravidade como resultado da preguiça exercida por nós. Então pensemos, irmãos, roguemos a Deus para que Deus nos ajude, a começar por mim. Eu preciso rogar a Deus, me ajude, Senhor, para naqueles pontos que eu tenho sido preguiçoso, eu abandone, eu honre o nome do Senhor. Eu quero honrar o nome do Senhor. Você tem desejo de honrar o nome do Senhor? Então precisamos abandonar a preguiça. E caminhando para o final então, irmãos, talvez você pense, qual é a solução para a preguiça? Ok, pastor, qual a solução? Eu preciso ter uma solução para que eu possa então
vencer a preguiça. De fato, nós precisamos de uma solução. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A solução não é o próprio trabalho e o serviço. Tá bom? Talvez você saia daqui pensando, vou levantar dessa cadeira e ninguém me segura mais. Vou trabalhar e eu vou... Cadê o presbítero Jeff? Dispensa aí disso e sua equipe, que a partir de hoje eu vou limpar essa igreja, todos os domingos. Esse local, vou trabalhar, eu vou arregaçar as mangas, vou fazer tudo que está diante de mim. Não, não é essa a solução. Se você fizer isso primeiro, o gás vai acabar muito rápido, tá? Se você não tiver a visão correta, aquilo que deve te levar ao trabalho de fato e equilibrado da maneira correta, porque o descanso também é bênção de Deus, isso vai te levar à fadiga rápido, você vai perder a real motivação e sem a real motivação a gente perde o ânimo rapidamente. Ou isso pode também te levar a criar novos ídolos, ou o próprio trabalho ser um ídolo, ou pelo trabalho você requerer um reconhecimento das pessoas, e o ídolo é você mesmo. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, no fundo, qualquer pecado que nós formos tratar aqui como ídolos do coração, sabe qual é o grande ídolo das nossas vidas? É o ego, é o eu. Não fui eu que disse isso, mas eu concordo com Wilt Lambert quando ele diz no livro Aconselhamento depois de Adams, o grande ídolo das nossas vidas somos nós mesmos. Às vezes a gente faz de Deus um meio para nos servir. Nós fazemos dos prazeres, do dinheiro, meios para satisfazer a nossa carne, para que nós tenhamos reconhecimento. No fundo, a própria preguiça exalta o eu nas nossas vidas. O nosso grande problema somos nós. Somos nós. E eu vou mais além. A Bíblia, talvez você já tenha ouvido isso, talvez de um terapeuta ou algo assim, que o problema maior nosso, ou você que foi consultar, é que você precisa se amar mais, porque você está se amando de menos. A Bíblia não fala isso em momento nenhum. A Bíblia nunca fala para o homem se amar mais. Pelo contrário, ela fala, se ame menos, você já se ama demais. Até mesmo, às vezes, a nossa preguiça e depressão que caímos é porque nós achamos que o mundo nos valoriza pouco, é porque a gente acha que o mundo está ruim demais para a pessoa boa que eu sou. Nosso ego, irmãos, é o grande problema. Nós precisamos nos diminuir, como disse João Batista, para que Cristo cresça em nós. Ou então dizer como o apóstolo Paulo, já estou crucificado, eu morri, e Cristo é que vive em mim. O viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aqui eu já estou dando o spoiler da verdadeira solução, irmãos, e aqui a gente já caminha para o final da nossa aula. Sabe qual é a solução? A verdadeira solução é o temor do Senhor. A verdadeira solução para a preguiça é o temor do Senhor. E eu coloquei o temor aqui porque a gente está no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, eu não sei se vocês perceberam os muitos textos que foram citados que mostram a relação da preguiça com a falta de sabedoria. Na verdade, o preguiçoso, ele é um falto de entendimento, está faltando sabedoria. E nós sabemos pelo próprio texto de Provérbios 1, 7, 9 e 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer ao Senhor, irmãos. Se queremos vencer a preguiça, nós precisamos temer ao Senhor. Toda vez que nós estamos exercendo a preguiça na vida, nós estamos deixando de temer ao Senhor. Temer ao Senhor, irmãos, é reconhecer quem Ele é reconhecer o que Ele fez por você, é reconhecer o senhorio dEle sobre a sua vida, é ao conhecê-lo cada vez mais e mais você se maravilhar com a pessoa de Deus. E ao se maravilhar, você vai ter desejo de servi-lo e de viver para Ele. Você vai ter desejo de, entendendo quem Ele é e o que Ele fez, de entregar a sua vida para Ele. No fim das contas, irmãos, para que haja temor, é necessário que conheçamos quem Deus é e o que Ele fez por nós. É necessário o Evangelho. É necessário entendermos quem Cristo é e o que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Essa é a grande solução para a preguiça, é meditar e aplicar o Evangelho para a nossa vida como um todo. Às vezes a gente acha que o Evangelho não tem aplicabilidade para questões mais simples ou corriqueiras da vida. Tem, até mesmo para a preguiça, a solução é o Evangelho de Cristo. Não há temor sem entendimento do Evangelho, de entendimento de como Ele nos amou e o quanto Ele nos ama. E o temor, ele vai gerar alegria, alegria no sentido de contentamento. Eu estou contente em quem Ele é, no que Ele fez. O contentamento gera verdadeira adoração, porque eu sei quem Ele é e sei o que Ele fez, eu quero viver para Ele e adorá-lo com minha vida. E a adoração, naturalmente,
gera serviço para a glória de Deus. Essa é a solução, irmãos. É temermos o Senhor, nos alegrarmos nele, adorarmos com todo o nosso ser e assim servir de maneira até mesmo orgânica, natural, porque vira um desejo, vira um prazer. E quando nós temos essa verdadeira motivação, nós não perdemos o gás no caminho. Se eu mantenho os olhos em Cristo, eu não desmaio na caminhada, na maratona da fé, eu não perco o ânimo, porque os meus olhos estão no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. É assim que nós vencemos a preguiça. Provérbios 26:16, mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Percebe a relação? Preguiça e sabedoria, ou falta de sabedoria. Ele é sábio aos próprios olhos, mas a gente já viu que ele não é sábio coisíssima nenhuma. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, dependendo do texto aí que você for, ou o verso 7 do capítulo 1, ou o verso 10 do capítulo 9. É o temor. E aí, o chamado final dessa aula é: amada igreja, temamos o Senhor. O que é temer o Senhor? Comece sem negligenciar a leitura das Escrituras. Conheça o seu Deus, caminhe com o seu Deus, bem de pertinho, sabe? Diariamente. Não negocie, não inverta valores. À medida que você conhece, você vai ver os valores que Deus coloca na sua palavra como valores que devem estar no topo da nossa lista. E ao não inverter valores, você não vai deixar de andar com Ele todos os dias. E ao andar com Ele, você vai viver segundo a vontade dEle. Isso é temer o Senhor, é conhecê-lo e aplicar o conhecimento de Deus e o que Ele requer de nós na vida prática. Isso é temor do Senhor. Tema ao Senhor, alegre-se no Senhor, se contente. Você não merecia e Ele te salvou. Ele deu o seu Filho unigênito. Cristo morreu naquela cruz para que nós fôssemos redimidos, reconciliados. Se alegre no Senhor. Essa verdade deve encher o seu coração para viver para Ele. Essa verdade deve te encher de contentamento. E aqui eu não estou dizendo que lágrimas não vão rolar e que a vida não é difícil, mas eu encaro de maneira diferente até mesmo as dificuldades da vida. Adore o Senhor. Viva para o louvor da sua glória. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, viva para a glória de Deus. Faça tudo na sua vida como um ato de adoração. Reflita sobre Deus, contemple a Deus em todas as obras, em todos os acontecimentos, a obra da providência, e faça para Ele o que você faz. Reflita sobre os seus afazeres, sobre as motivações do seu coração, e assim você vai conseguir viver uma vida de verdadeira adoração ao Senhor. E você vai perceber que a preguiça vai ser deixada de lado. Você vai amar viver para o Senhor. Você vai amar cultuar o Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente sente cansaço, irmãos. E às vezes a gente está cansado mesmo fisicamente, mas a alegria no Senhor gera uma adoração de tal maneira que a gente é renovado até no cansaço físico. Nem o cansaço físico, muitas vezes, é desculpa para nós não nos alegrarmos e adorarmos o Senhor com todo o nosso ser. Quer ver uma comparação que eu faço antes de fechar aqui? Às vezes você diz: eu estou extremamente cansado, estou trabalhando muito, você só fica pensando em férias. Vem cultuar a Deus desanimado. E a gente percebe você desanimado, cabisbaixo, e não tem tanto ânimo, né? Está pensando no almoço, está pensando... não que a barriga não vá acusando, né? Eu já vou acabar, viu, irmãos? Mas aí você vai pensando no almoço, você está pensando no trabalho da semana, você está pensando nos afazeres, no trabalho em casa, que você quer fazer uma reforminha ali, e distrai, e você não tem ânimo aqui. Mas aí, anuncia-se que vai ter um jogo, Flamengo e Palmeiras, aqui no Mané Garrincha. Meu amigo, você vem de domingos a domingos cansados. E aqui eu citei Flamengo e Palmeiras propositalmente, que aí enche de preguiçoso no Mané Garrincha. Brincadeira, viu, irmãos? Brincadeira. Eu pensei que era um palmeirense ali, mas não é. Eu ia ter que pedir desculpa pessoalmente depois. Mas aí, você vai para o estádio, meu amigo, e você vai num ânimo. Você continua naquela rotina, está cansativa do mesmo jeito, mas para o estádio é bandeirão, você tem ânimo para balançar a bandeirona, você bota a camisa e gira a camisa e pula junto com um monte de homem suado e não está nem aí, é tudo uma maravilha.
isso mostra inversão de valores, isso mostra que o nosso coração está deixando de temer o Senhor, se alegrar no Senhor e adorar com nossas vidas o Senhor. Termino com esse exemplo prático, mas aplicando para toda a nossa vida. Tema ao Senhor, alegre-se no Senhor, adore o Senhor. E eu compartilho os 2 últimos textos bíblicos para acabar nossa aula. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No contexto de uma igreja perseguida, que tinha lutas, Paulo diz, se contentem, estejam animados e contentes, mas tem o segredo, é no Senhor. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Independente das circunstâncias, eu estou preso e estou escrevendo para vocês, dá para se alegrar e se contentar, se alegrem aí, independente das circunstâncias. Se colocarmos o coração no Senhor, nos alegraremos, verdadeiramente estaremos contentes no Senhor. E por fim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe e que nossa vida seja para o louvor da glória do nosso Deus. Show preguiça. Deus abençoe os amados irmãos. Antes de orar, eu acho que o tempo avançou. Alguém queria fazer alguma colocação, algum questionamento, alguma pergunta? A Nuz, eu sei que está doidinha para fazer. Não? Então, ou tem? Eu vi alguém correndo. É o Carlos que quer fazer? Não? Ah, beleza. Podemos orar, né? A barriga está falando alto. Então, curve sua cabeça, última oração, para irmos para nossas casas. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos meditar na sua palavra, ó Deus, e nesse tema que, à primeira vista, parece relevante, ó Deus, mas tem grande relevância. Muitas vezes a falta de serviço e a preguiça na nossa vida, ó Pai, tem a ver com a falta de temor ao Senhor, com não levarmos em consideração as consequências do pecado, da preguiça nas nossas vidas, tanto na nossa vida individual como na vida de outros, mas, acima de tudo, diante do Senhor nosso Deus. Ó Pai, gere arrependimento no nosso coração, como vimos no sermão hoje, ó Deus, e que abandonemos a preguiça para vivermos para a exaltação da sua glória, Pai. Te louvamos pelo privilégio de podermos meditar essas coisas e rogamos a graça do Senhor sobre nós. Oramos assim, ó Deus, gratos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Os irmãos estão despedidos, com a graça de Deus, nos reuniremos mais tarde, às 18h30, para cultuar o nosso Deus, fechando esse dia.